Alcione, entrei, abri a live. Nossa, tivemos um pequeno problema técnico aqui no Instagram. Abri a live, tá? Solicita para entrar, Alcione, por favor. Olha, estamos com problema para carregar este vídeo ao vivo. Tente novamente mais tarde. Peraí. Ah, agora sim. Agora eu estou te vendo. Peraí. Peraí, aqui. Eu enviei a solicitação para você. Queridos internautas, mas a gente já vai resolver para poder conversar com você. Na Fukumitsu. Pronto, entramos. Boa! Olha, então, os desafios que esses novos tempos nos impõem, né? Que a gente... Eu falo que cada vez acontece uma coisa nova e eu vou colocar aqui o Ok, publicar. isso, minha querida. Vamos ver se eu consigo. Eu não consigo fixar. Essa live vai ficar salva agora, eles estão fazendo no IGTV, tá? Então, assim que terminar, eu vou tentar gravar, né? Ok. E aí também já, felizmente, a gente já tem o backup da Cristina, do pessoal que organiza toda a divulgação da NeuroConnect. Primeiro eu quero agradecer. Mas, meu amor, você que me convidou, você que começa, embora agora eu esteja sendo anfitriã aqui, e agradeço a todos por estarem conosco aqui nessa live. Então, assim, é um prazer, é uma honra estar aqui com a doutora Karina Okajima Fukumitsu. Eu vou pedir para que ela se apresente, ela que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há algum tempo, participamos de alguns eventos juntas, uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. E não vou te chamar de doutora Karina, vou te chamar de Karina. E vou pedir que você se apresente, Karina. Vamos lá. Eu acho que a gente começa e inaugura, né, a nossa relação quando a gente se conhece para cuidar de outras pessoas, né, Alcione? Então, para mim é uma honra estar aqui, estar trabalhando aqui com você, falando sobre autocuidado, principalmente sobre as noções de cuidado. E a melhor forma da gente cuidar das pessoas é interagir como numa relação horizontal, de um jeito, né, que você possa me chamar por Karina. Essa é a melhor forma que eu gosto de ser chamada, Karina. Né? Muito bom. Ou muito a bom. educadora dos pés descalços. Né? Graças ao cuidado que eu tive, ao meu autocuidado que eu tive comigo durante uma fase mais difícil, que foi durante a inflamação cerebral, que eu estou aqui viva, né? E para contar a história e para fazer, né, essa live acontecer. Apesar do estresse inicial. E com muita generosidade, com muita disponibilidade. A Karina, eu preciso dizer, todas as vezes que a gente pediu ajuda, pediu participação, pediu informação, ela rapidamente atende. Então, é uma pessoa especialmente querida e uma pessoa que conhece muito pela tua própria experiência de vida, né, Karina? E por tudo que você vem estudando. E aí, o nosso tema é autocuidado em prol da saúde emocional e mental. E aí eu vou começar fazendo uma provocação, né? Nós temos visto nas últimas décadas, né, nos últimos 20 anos, nós temos tido aí um aumento, né, da incidência do transtorno mental, um aumento das taxas de suicídio. Ao mesmo tempo, coincide com esse período, né, um reconhecimento da importância das emoções para a saúde mental e integral, a relação das emoções com a cognição, com a aprendizagem. E esse conceito de autocuidado, né, que talvez para os nossos pais, né, não fizesse muito sentido, não era uma coisa conhecida, ele passou a ser mais divulgado, né? Então a gente tem um paradoxo aí, né, Karina? A gente tem
por um lado, um aumento do conhecimento sobre a importância de se autocuidar, de se cuidar da sua dimensão emocional, de cuidar da sua saúde mental, mas temos tido um aumento da incidência de transtornos mentais e de suicídio no mundo todo. Como é que a gente explica esse paradoxo? Na verdade, é um paradoxo cujas notificações, por exemplo, antigamente elas não eram tão evidenciadas nas notificações de suicídios, né? Eu acho que agora a gente está tendo, primeiro, um trabalho muito mais ampliado no sentido de prevenção do suicídio e dos comportamentos autodestrutivos. Hoje em dia a gente fala mais, a gente cuida mais, a gente olha mais e também a gente também está tendo uma valorização, né, na questão do cuidado, a valorização ainda está muito deficiente, mas eu acho que a gente está progredindo nesse sentido de que a gente precisa se cuidar e cuidar da nossa saúde mental. O que eu falo de saúde existencial. Então, assim, não é porque aumentaram os números de suicídio, não é isso. Sempre houve suicídios. Infelizmente, isso é uma coisa que sempre aconteceu. Agora a gente está tendo uma exposição maior em relação à temática. E eu acho que isso que é importante a gente pensar. Nunca se falou tanto da necessidade da gente cuidar da saúde mental, né? Principalmente agora, nesse momento, né, de incertezas. Já a dúvida é a nossa aliada principal, né? A dúvida tem sido a nossa companheira principal durante esse tempo. Então, o que a gente pode falar é que, assim, a gente está tendo uma observação maior, né, na necessidade de cuidado e de autocuidado. Eu acho que é isso, por isso que a gente está juntas nessa live para falar sobre isso. Muito bom, né? O que a gente vai percebendo é que a gente vai vivendo também um tempo que ele se apresenta mais desafiador para nós, né? Nós estamos agora lidando com uma questão, enfim, especialmente desafiadora frente a essa pandemia, mas a gente já vem percebendo que o mundo está se tornando mais complexo e exigindo mais da gente. Então, o que eu queria saber de você, né? Assim, nesse contexto, como que o autocuidado, né? Qual é a relevância desse autocuidado, considerando, óbvio, a pandemia especificamente, mas um mundo que se apresenta muito incerto e muito mutável? Primeiro, antes de falar do autocuidado, eu acredito que a gente tem que falar do cuidado, né? O que significa o cuidado, né? O cuidado, ele tá numa condição humana que nós cuidamos, o ser humano cuida, e eu acho que isso que é uma coisa muito bonita da gente considerar. Eu gosto muito dos estudos do Heidegger, e ele fala, principalmente num artigo que eu me lembro, de uma autora chamada Merigi, um artigo chamado Cuidado da Enfermagem e Fenomenologia. Então, a Merigi, ela fala que o Heidegger ensina que existem duas formas de cuidar. O cuidar de, que significa cuidar somente das necessidades, né, profissionais, e o cuidar com, que é essa relação horizontal que a gente estabelece. Quando a gente cuida com, a gente entende que estamos juntos. E eu nunca vi tanta ação de solidariedade como eu tenho, né? Como hoje em dia a gente realmente precisa considerar que são os atos de amor que ajudam, né, na condição da dor. Então isso é o cuidar com. Hoje em dia a gente não está mais só tentando suprir as necessidades concretas. Hoje em dia a gente está tentando suprir as necessidades emocionais, mentais, existenciais. Isso é o cuidado com, né? Eu me lembro de uma historinha indiana que tem num dos livros que é A Arte de Viver. Daqui a pouco eu lembro dessa nome dessa obra, mas a historinha diz o seguinte, que diz que tinha um beija-flor que estava tentando levar, né, as gotinhas de água num incêndio. Aí chega a coruja e fala assim, beija-flor, você tá louco? Você acha que você vai conseguir, né, apagar o incêndio? Aí ele fala, não,
eu tenho consciência de que eu não vou apagar o incêndio, só que eu tenho feito a minha parte. Eu só estou fazendo a minha parte. Isso é noção de cuidado. Quando a gente entende que a gente não vai apagar os incêndios, a gente não vai dar, né, conta de toda a situação ansiógena que tem acontecido, a gente não vai cuidar, né, da saúde mental como um todo, mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte, e fazer a nossa parte significa fazer essas ações das quais a gente pode experimentar, ofertar o nosso melhor. E o nosso melhor são ações de cuidado, são ações de amor, né? De afetos, é esse cuidado com que eu tenho a proposta. É muito interessante, né, essa tua abordagem, porque aí a gente fala do cuidar com, né, do autocuidar-se, do cuidar junto, né, e assim, a gente tem vivido, né, na Neuroconnect a gente trabalha bastante com formação de professores, a gente, enfim, desenvolve, né, a Adriana e eu, aliás, a Adriana já estava aqui mandando um beijo para a gente, né, a Adriana Foz, já mandou uma pergunta, daqui a pouco a gente vai fazer. A gente trabalha muito com professores, né, no tema da educação emocional, no tema da saúde mental na escola. E aí, assim, uma coisa, a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento, da autogestão, e é onde o autocuidado entra. E aí eu te trago, assim, qual é a importância, porque todos nós podemos cuidar com, né? Todos nós, eu acho que é um papel do humano. Mas qual a importância do autocuidado para o profissional que cuida? E aí a gente pode falar do profissional da educação, né, do professor, dos educadores de forma geral, do profissional da saúde, que agora está sendo bastante exigido, né, em muitos contextos. Então, para estas pessoas, né, qual é a importância desse autocuidado? Total, né? Porque a gente se torna o curador ferido. A história do Kiron, né, é essa história do curador ferido. A partir do momento em que a gente olha para a nossa ferida, a gente tem condições de saber como é que é a nossa dor. Tá certo que a dor do outro sempre vai ser diferente da nossa dor, né? Mas o curador ferido, a historinha é o seguinte, ele curava as pessoas atrás de uma cortina. Ao que foram perguntar para ele, deram uma espiadela, né? E aí perceberam que o curador, ele tinha uma chaga enorme na perna. E ficaram indignados, curador, como é que você consegue curar tantas pessoas, né, com esta chaga enorme? Ele fala, eu só consigo fazer isso porque só eu sei a dor que eu sinto. Então nós, educadores, e eu gosto da palavra educador, e eu costumo brincar com a palavra, educar a dor. Educar a dor significa dar condição para a gente sentir o que a gente sente. Educar a dor significa a gente legitimar e confirmar exatamente que somos seres vulneráveis, frágeis, mas que a gente, ao mesmo tempo que é frágil, a gente também consegue ser firme, não precisa ser forte. A gente não precisa dar conta de tudo. Mas sermos educadores significa a gente ser um pouco generoso nessa integração e nessa busca de que, se a gente acolhe a nossa dor, e isso é um autocuidado, a gente tem condições e mais espaço para cuidar da dor do outro. Então, eu acredito, só lembrando, eu lembrei do nome da obra, é A Arte de Viver a Vida. Tá? Então, assim, a arte de viver a vida é exatamente, busca essa integração do cuidado com o outro, com o autocuidado. Porque afinal, né, Alcione, é a nossa vida que está sendo considerada, e a vida dos outros também. Agora, ser cuidador, a gente precisa tomar um cuidado. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho a vida não é do jeito que a gente quer. Eu coloquei uma história, né? Que a minha mãe, quando eu estava no hospital, na UTI, ela foi 18 vezes para a UTI, né? Em Coração Grande. E aí, era engraçado, porque a minha mãe, desde
desde pequena eu sabia dessa estratagema da minha mãe, que ela gostava de dormir, só que com os pés sem o cobertor. Bom, todas as vezes que ela era internada, que ela, né, foi internada, chegava alguém para conversar com a minha mãe e cobriam o pé dela. A minha mãe olhava para mim assim, eu falava assim, para aí. Aí, quando essa pessoa saía, eu já tirava a coberta dela. E foi aí que eu comecei a perceber o cuidado que a gente tem que ter para ser cuidador. E aí eu escrevi, não seja um cuidador medíocre. Quer ajudar a cuidar? Pergunte então. Não fique no achismo de imaginar que está cuidando sem que a pessoa queira ou peça ajuda. Não vá fazendo as coisas a seu modo. Fazendo pelo outro, você tira a possibilidade de a pessoa criar ou descobrir novas possibilidades. Quer ajudar? Pergunte como. A pessoa deseja ser ajudada. Quer cuidar? Pergunte como a pessoa precisa ser cuidada. Isso eu acho imprescindível a gente considerar quando a gente está falando de educação para dor ou educação na dor. Né? Se a gente quer ajudar, pergunta. Se você quer cuidar, você fala em que posso ajudar. Né? Como é que eu posso estar com você aqui agora, nesse momento da sua dor? É lindo o que você está falando, eu acho que traz uma dimensão daquilo que é mais humano em nós, né? E é interessante porque, assim, quando a gente olha, a gente trabalha muito com o conceito das competências socioemocionais, né? Com os educadores, nas escolas, e uma das dimensões, tem vários modelos, mas um dos modelos que a gente trabalha, que é muito usado na educação, que é o modelo do CASEL, são 5 dimensões, né, das competências socioemocionais, e numa delas, elas se conversam um pouco as habilidades que estão subjacentes, mas você tem a habilidade de saber oferecer ajuda e saber buscar ajuda. É uma habilidade para que você seja competente, né, socioemocionalmente. Então, isso que você está trazendo, né, expressa muito essa compreensão, que é importante eu saber reconhecer quando o outro precisa de ajuda e que ajuda é essa que ele precisa, né? Então, aí acho que tem uma coisa de você poder, de fato, olhar para o outro, né? Com humildade, com abertura, e também saber buscar ajuda, saber pedir ajuda, porque às vezes a gente vê as pessoas com muita dificuldade de pedir ajuda, de buscar ajuda, né? E aí eu vou falar de novo do educador, né? Quer dizer assim, o educador muitas vezes, o professor, o educador, eu estou falando porque é o educador de uma forma geral, ele se impõe uma autossuficiência, né? Ele se impõe uma condição, né, de não vulnerabilidade, de não poder expor que ele não sabe, ou de não poder expor que eventualmente ele não está bem. E isso, na verdade, acaba fazendo com que ele se afaste dele e do outro. Pois Né? então, e eu acho que... Não, é isso, não, desculpa. Imagina, eu queria colocar isso para você, porque a gente vê que isso acaba levando a um afastamento, né, de si próprio e do outro. Eu acho muito pertinente, né, que o que você trouxe, porque a gente não pode negligenciar o que nós sentimos. Né? E muitas vezes a tua fala me fez lembrar da metáfora que eu costumo falar para as pessoas, que a gente tem que utilizar a metáfora da máscara de oxigênio, né, que é colocada na cabine, né, do avião. Todas as vezes que a gente vai viajar, a gente é ensinado primeiro a colocar a máscara de oxigênio na gente, para depois colocar nas outras pessoas, nas crianças ou nas pessoas em maior vulnerabilidade. E assim precisa acontecer. A máscara de oxigênio também precisa e é necessária, principalmente quando a gente está vulnerável. E a gente não pode negligenciar os sentimentos que nós temos. Temos vários sentimentos e temos de dar hospitalidade para esses sentimentos. Quais são os sentimentos? Tristeza. Quem de nós não está triste com esta situação? Quem de nós não está ansioso? Quem de nós não está cheio de dúvidas?
né? Então, quando a gente aceita e dá hospitalidade para esse tipo de sentimentos, a gente também nos fortalece e a gente também confirma, né, no outro a capacidade dele estar também sentindo essas coisas. Todos esses sentimentos que a gente não tem costume, que a gente considera muitas vezes como não nobres, né? Esses são os principais sentimentos que a gente precisa cuidar e dar hospitalidade. Por quê? Né? Quando a gente é educador, e normalmente os mais velhos têm essa tendência, né? A gente quer dar uma de forte, e isso é prejudicial. Né? A partir do momento em que alguma criança ou alguém fala, você está chorando e você está chorando, você não vai secar as suas lágrimas e falar, não, não estou chorando. Você pode falar, estou, vai passar, porque eu estou triste com esta situação, e que a gente pode viver juntos, né, esta fase difícil. Eu acho isso essencial, que é um cuidado e um autocuidado. Desconfirmar sentimentos, principalmente os mais difíceis, não é um autocuidado, né? Pelo contrário, porque quando a gente coloca, né, o nosso sofrimento embaixo do tapete, não é praga, ele volta. Ele volta, né, com uma força que faz com que a gente depois fique numa bola de neve e a gente fica desorganizado, porque se a gente não cuidou daquele sentimento, daquela ferida, aliás, se a gente não olhar para a nossa ferida, não tem condições da gente fazer alguma coisa por ela. É somente quando a gente se dá conta e a gente aceita que existe uma ferida grande, que a gente começa a tentar buscar estratégias para que a gente possa se recuperar e se reorganizar. Então, o verdadeiro autocuidado, né, o cuidado precisa ser via de mão dupla, mas o autocuidado também não foge dessa via de mão dupla, porque é você fazendo parceria com você. Eu não sei se você já assistiu um documentário que tem no Netflix, que se chama Rio. É Não, lindo. não. Eu vou Olha, dar um vou deixar spoiler. aqui. Ah, por favor. Rio. Ok. Eu vou dar um spoiler, porque uma das pessoas, é um trabalho que, assim, foge totalmente da medicina tradicional. É muito bonito, porque tem uma perspectiva mais holística, né, mais integrada em relação ao ser humano. E uma das pessoas falou uma coisa que eu achei lindo. Ela fala o seguinte, eu não me lembro do nome da pessoa que falou, mas me lembro muito bem porque me tocou profundamente. Ela fala assim, na medicina tradicional, você se considera curado quando passam 5 anos sem os sintomas. Né? E que para a gente, em vez da gente ficar pensando em cura, a gente vai pensar em remissão. E remissão significa lembrar-se da missão. Eu achei tão lindo, para mim fez tanto sentido, porque agora vai fazer 7 anos, né, que eu estou curada teoricamente, mas eu prefiro essa ideia e esse significado de que a gente, em remissão, a gente, né, consegue se lembrar constantemente da missão. E aí, me lembrando da minha missão existencial, eu criei estratégias para realmente eu ter um autocuidado suficiente para me manter viva. Eu não sei até quando, e você também não sabe, não tem a dimensão, né, de quando, até quando que nós ficaremos. Mas quando a gente sabe que a gente tem um dever de se lembrar da nossa missão existencial, isso é poderoso e é magnífico. Né? A gente sempre precisa buscar, Luciane, né, a vibrar na frequência menos exigente e menos generosa. Esse também tem sido um autocuidado que eu tenho realmente feito comigo, né, e que eu quero passar para as pessoas, né, não como um ensinamento, né, para as pessoas que estão aqui com a gente, nos dando o privilégio de cuidar da nossa fala, né, porque quando a gente sabe que tem gente interessado em nos ouvir, interessado também, sabe, sobre essa versão do autocuidado, eu acho que faz só bem pra gente, né? Porque afinal a gente faz essa live e se dedica, né? Porque você está se dedicando, né, no seu tempo, na sua energia, e eu também.
exatamente para a gente ter esse feedback, ou ter esse retorno, que a gente não fica vendo quantas pessoas estão, mas assim, a gente quer mostrar o nosso afeto, a gente quer mostrar, né, o quanto viver vale a pena. Essa tem sido a minha missão. Né, mostrar que apesar dos pesares e apesar de toda incerteza e toda dúvida, né, que tem caminhado conosco, como eu falei, né, no começo, que a dúvida tem sido a nossa parceira, né? E tudo bem, porque a gente fala assim, fica aqui um pouquinho, eu não vou te desmerecer, você faz parte dessa travessia, né? E você vai ser muito bem-vinda, porque a dúvida, ela dá, né, possibilidades para a gente, porque a dúvida, apesar de trazer dor, ela faz com que a gente queira sair dela, né? Queira buscar outras estratégias, buscar outras soluções, porque ninguém gosta de ficar, né, nessa incerteza, nessa situação, né, de amargura mesmo, né? Então, a dúvida, ela faz com que a gente busque alternativas para fazer essa travessia. Não, maravilhoso, maravilhoso. E assim, como a gente fica incomodado em lidar com a dúvida, né? Como a gente tem uma busca de certezas, né? Como é difícil dizer não sei para nós mesmos. Eu tenho conversado com famílias, né? Com pais que obviamente estão com seus filhos agora em casa. E aí eles próprios, né? Se sentem perdidos, porque em que medida eles podem, eles se sentem inseguros de mostrar as próprias dúvidas para os filhos, mostrar as próprias vulnerabilidades, né? E aí eu estou fazendo aqui um paralelo, né, do educador com os pais, porque são posições que a gente ocupa na nossa vida, né, como pais, como educadores, né? E em algum momento a gente acreditou, nos fizeram acreditar que nós tínhamos que ser infalíveis, tínhamos que ser autossuficientes, né? E aí eu lembro também de uma situação pessoal de muito sofrimento que eu passei, enfim, todos nós temos as nossas histórias, né? E como não reconhecer, né, essa dor, como não entrar em contato com essa dor, de uma certa forma, era algo que eu fazia porque eu imaginava que eu estava protegendo os meus filhos, né? Então eu falava, não, eu não posso mostrar para eles, né, que eu estou sofrendo, que eu estou sentindo isso, ou que eu estou em dúvida, ou que eu não sei o que fazer, porque eles vão sofrer também, né? E na verdade, né, depois a gente vai descobrindo essas coisas, né? Que era justamente o contrário. A hora que você entra em contato com isso, a hora que você diz, olha, eu também não sei como vai ser, eu também estou com medo, eu também estou triste, que é isso que você falou de acolher esta dor. A gente tem uma percepção de emoções de uma forma muito maniqueísta, né? Então, emoções são só aquelas boas, gostosas, tem um entendimento que ele é, na verdade, um mau entendimento, né? De que eu tenho que evitar as emoções desagradáveis, que as pessoas chamam de emoções ruins, né? Que saúde emocional eu estar sempre me sentindo muito bem, otimista, com emoções, né, positivas. E, na verdade, educação emocional é, sim, eu cultivar estas emoções agradáveis, né? Que é uma estratégia, mas eu olhar para aquelas emoções desagradáveis. E aí eu queria te perguntar, né? Em que medida, e aí, ou aonde está a medida, né? Entre eu olhar e acolher essas emoções desagradáveis e eu me apegar a elas, né? E por que eu estou te trazendo isso? Porque essa é uma discussão que a gente tem com os educadores nas nossas formações, nos nossos cursos, né? E com muita razão, né, gente? Assim, a gente sabe a batalha que é ser educador no Brasil. Então, de modo algum, eu estou desmerecendo a dor do educador, né? Mas muitas vezes a gente vê o educador preso na queixa, né? Então, é assim, é só a queixa, é só aquilo que falta, e num sofrimento enorme, né? Então, como é que a gente acolhe a nossa dor, mas não ficamos presos a elas? Aí você me faz lembrar de uma historinha que eu gosto de contar,
que um dia falaram, né, o mestre estava contando assim, dentro de nós sempre tem dois lados, um lado muito ruim, um lado muito bom. Perguntaram para o mestre, mas mestre, qual dos dois lados ganha a batalha? E o mestre responde, aquele que eu alimentar. Isso quer dizer que a partir do momento em que a gente legitima, né, os nossos sentimentos ruins e a gente acolhe, é a forma da gente também deixá-los ir. Ou seja, quando a gente fala, estou sentindo isso não é nem um pouco gostosinho de sentir. Isso não é nem um pouco prazeroso, mas estou sentindo. E a gente dá um lugarzinho, um espaço desses sentimentos dentro de nós. A partir deste momento em que a gente pode olhar, confirmar, legitimar, é o momento que também, né, o nosso organismo e a vida conspiram muito a favor para que esses sentimentos se vão. Né? Isso é o paradoxo. Aceita, né, para você poder, né, dar cabo para esses sentimentos. Mas se você fica, né, remando contra a maré, né, e você não aceita que os sentimentos esse sentimento faz parte de qualquer ser humano, você só fica colocando força para que ele não entre. Enquanto ele não entra, ele não vai embora. Você entende? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Esse trabalho psicoeducativo que a gente faz em relação às nossas emoções é poder ajudar a pessoa a ser generosa com ela. É poder falar, tá tudo certo, você não tá bem. Tá tudo ok, não tá ok. E tá tudo bem durante um tempo, mas é durante um tempo, porque esses sentimentos são efêmeros, ou seja, eles são passageiros. Né? Tanto a coisa boa rápida, quanto a coisa ruim. Então, a gente aprender a dar hospitalidade para todos esses sentimentos é você não ficar alimentando só o lado ruim e também não é só alimentar o lado muito bom. E realmente, como você bem falou, Alciane, a gente normalmente é muito maniqueísta, né? E assim, para a gente conseguir, né, lidar com os dois lados, é somente quando a gente fala, agora, eu não preciso ficar alimentando aquilo que me faz mal. Por exemplo, a gente está numa fase, né, que a gente precisa escolher e renunciar, porque aquilo que não faz bem para a gente, não coloca para dentro. Né? Aquilo que faz bem para você, tem mais é que ficar. Quer dizer, a gente tem escolhas e renúncias e a gente também tem limites. Quando a gente olha para esse limite e a gente fala, agora eu não estou podendo, entendeu? Chega, porque eu cansei de ficar rodando, né, os pratinhos e querer ser malabarista. Quando a gente fala isso, a gente consegue falar não, né, numa situação que realmente a gente não quer fazer e não quer participar. E a gente consegue falar sim para situações que só nos fazem bem. Isso é uma questão de autocuidado. Quando a gente saca que a gente é um ser limitado e que a gente está vulnerável, portanto, se a gente está entristecido, não está bem, se a gente, sabe, não está com muita paciência, né? Quem falou que você pode falar, eu não quero, eu não estou podendo, né? Fechado para balanço, porque esse é o momento do qual a gente está o tempo inteiro, né, conseguindo delimitar, né, as nossas dificuldades, as nossas fronteiras. Eu acho que isso também é uma questão de autocuidado. Quando a gente fala não, quando a gente quer falar não. Não é ao contrário que normalmente a gente vê. Quantas vezes você falou sim e você gostaria de falar não? Agora a gente tem, inclusive, condições, porque a gente não dá conta de tudo. Então, falar não quando você pode falar não. Agora é a hora, hein, minha gente? Então, assim, aproveita, porque agora é a hora de você respeitar, acima de tudo, os teus limites. Esse é um belo de um autocuidado, sabe? Então, quando a gente não foge daquilo que está acontecendo e a gente fala assim, gente, eu não estou podendo agora, não tenho condições. Então, se dê o direito de poder falar, não, agora não. Isso não quer dizer que vai ser um não para sempre, é um não temporário, né? É um não para o aqui e agora. E aí a gente vai colocando cerquinhas,
né, ao redor, para a gente poder garantir aquilo que a gente chama de imunidade, a nossa autodefesa, a nossa autoproteção. Posso contar uma outra historinha que eu estou acabando de me lembrar? Por favor. Olha, algum tempo atrás, um ano depois que teve aquele tornado em Xanxerê, o Edson Dias, que é um amigo, professor da faculdade, ele me levou para dar uma palestra. E ele falou, Karina, aqui teve um tornado absolutamente horrível. Acabou tudo, levou tudo o tornado, né? E aí ele falou, eu vou te levar para mostrar como é que tá a área. E aí então ele falou, Karina, olha, sabe esse terreno que não tem nada, né? Ele era cheio de casas, tinha um monte de fábricas, tinha um monte de lugares, agora não tem nada, você vê? E aí a gente estava andando e me chamou muito a atenção, porque tinha um terreno que ele falou que tinha um monte de casas e não tinha absolutamente nada. Sabe o que que tinha? Tinha uma cerquinha de arame e uma casinha de cachorro. E a casinha de cachorro tinha luz. Eu falei, gente, olha como o ser humano é bonito. Apesar de não ter absolutamente mais nada, esse moço que quis cuidar, né, do terreno dele, colocou um cachorro, colocou uma proteção para o território dele. Assim é o ser humano. A gente tem um instinto de preservação e de sobrevivência que eu acho absolutamente lindo. Então, quando a gente fala de autocuidado, não é que a gente tem que oferecer dica para os outros se autocuidarem. A gente já tem um instinto de preservação e de sobrevivência, Alcione, que a gente só precisa falar para a pessoa, ei, só você sabe o que te faz bem e você também sabe o que te faz mal. Logo, se afasta daquilo que te faz mal. Fala não agora, porque agora é o seu tempo de falar não. E se aproxima daquilo que é prazeroso e aquilo que consegue te nutrir. Faz isso por você, porque agora é hora de você deixar a vida entrar. E eu tenho uma frase que eu criei no livro A Vida, né, Não é do Jeito que a Gente Quer, que foi a minha autobiografia quando eu estava com uma inflamação. Eu falo, deixa a vida entrar, porque se ela entrar, é sinal que você merece. Isso quer dizer, quando você delimita a tua área, o teu espaço, e começa a preservar aquilo que é mais significativo para você, você percebe que esse é o verdadeiro autocuidado que a gente está falando? E o quanto é importante você saber que cada um tem a sua própria necessidade. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Ei, Caetano Blum, não é isso? Então, assim, Não, a gente tem... você tá trazendo coisas super profundas, mas desculpa, eu te cortei, por favor. Não, pode falar. Não, você tá falando de algo que é muito precioso, que é a conexão consigo, né? E que a gente, em algum momento da vida, a gente acaba perdendo, né? E a gente se perde da gente. E aí a gente precisa de novo, parece que capinar esse caminho, repavimentar, abrir esse caminho que ele está lá, para a gente poder se conectar com a gente e disso que você falou, né? Por isso que eu acredito muito nas ações educativas, né? Que é justamente ajudar, que no fundo é isso, você não vai fazer, você não vai ensinar. Você vai, de repente, ajudar o outro a botar a luz e achar esse caminho que está meio escondido aí pelo mato, que é um caminho muito próprio, muito pessoal, né? E você trouxe algo muito importante, que é a coisa de reconhecer os próprios limites, né? A gente fala muito nas formações, né? Que a gente fica sempre, ou muitas vezes, entre dois extremos, que é a onipotência. Não, eu vou dar conta de tudo, eu vou fazer tudo, vou fazer tudo e vou fazer, que é os pratos girando. E aí a gente cai para a impotência. Não, eu sou uma vítima, eu não posso nada, eu não consigo nada, né? E aí e a gente trabalha muito isso, quer dizer, aonde está a sua potência, né? Porque aí, tanto a onipotência quanto a impotência são ilusórios, são ilusões, né? Então, como é que eu encontro a minha potência?
né? Que tem a ver com essa conexão comigo, tem a ver com eu reconhecer os meus limites, mas tem a ver com eu reconhecer o que eu tenho de valoroso, de potente para o outro e para mim, né, Karina? E aí eu queria assim, muito que você falasse, desse dicas mesmo de autocuidado, né? Até a Adriana trouxe uma pergunta aqui, como é que a gente pode fazer, né, para aumentar esses fatores, né, de proteção da saúde mental, esses fatores, né, de proteção da saúde emocional, e trocando em miúdos, né, partindo do autocuidado, como é que a gente pode encontrar esse nosso caminho de bem-estar, de saúde emocional e de saúde mental? Eu queria que você compartilhasse aí algumas dicas com a gente. A primeira é você se conectar com aquilo que é significativo para você, né? Então, quando a gente valoriza aquilo que é importante, aquilo que nos nutre, e a gente saca, né, que quais são os meus limites, e aí os meus limites, além do meu limite, né, significa aquilo que vai se tornar tóxico, aquilo que vai se tornar autodestrutivo, né? Quando a gente começa a perceber, né, aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, e aí no sentido tem que ser maniqueísta nesse momento, tá? Porque você tem que ter uma clareza, né? Porque aí você fala, isso é bom, isso é ruim. Logo, né, eu preciso, né, me conectar. Eu adoro o nome do trabalho de vocês, NeuroConnect, né? Porque assim, eu gosto muito, a gente precisa se conectar com aquilo realmente que vai nos ajudar a fazer a travessia. Né? Fazendo a travessia, não sei se vocês perceberam, olha só, eu estou colocando aqui em cima, tem uma árvore da vida e tem uma outra árvore da vida e tem uma jangadinha aqui que eu coloquei. E atrás tem um quadrinho que os meus filhos pintaram. Eles pintaram com os personagens que eu mais gosto da Disney, né? Que é o Big Hero, né? Que é a Dory, que eu era a própria Dory, e o Olaf, que ele dá abraços quentinhos. Né? E em cima, eu sempre falo isso, né? Quando não há o que fazer, cuide do comer e do beber e do respirar. Eles escreveram, não sei se vocês estão vendo, uma nuvenzinha, está escrito, continue a respirar. E esse tem sido um ensinamento. Quando a gente fala de fatores de proteção, a gente está falando da necessidade de se conectar com personagens / pessoas que nos fazem bem, que são prazerosos, para a gente poder fazer, eu não sei aqui, ó, para mostrar para vocês aqui, tá? Que vocês estão vendo que é para fazer essa travessia de um lado para o outro, de uma margem para outra. Essa é uma metáfora, né, que eu aprendi com o Roberto Veras, meu terapeuta, tá? E ele aprendeu com a Jean Clark Juliano, uma gestalt terapeuta que eu acredito que é uma das maiores expoentes da gestalt terapia brasileira. Então, ele fala que nós somos barqueiros. Nós, educadores, Alcione, somos barqueiros que ajudam uma pessoa a fazer a travessia de uma margem para outra. E eu coloquei propositalmente essas duas imagens, né? Porque se somos barqueiros, é a pessoa, e depende muito da pessoa, querer fazer a travessia, né, que ela pode fazer. Muitas vezes, quando a gente está lá no barquinho, e às vezes algumas pessoas, eu trabalho com suicídio, algumas pessoas se jogam, e às vezes eu corro o risco de, querendo trazer essa pessoa para dentro do barquinho, eu posso também afundar. Então essa tá a minha limitação e a minha impotência muitas vezes que eu sinto quando alguém quer se matar, né? Porque por mais que eu possa convidar essa pessoa a entrar no meu barquinho para fazer essa travessia, eu também não posso obrigá-la, né? Então acaba sendo uma questão da bioética, a quem pertence a essa vida, né? Não que eu esteja favorecendo, mas eu também preciso respeitar que essa pessoa não quer entrar no meu barco. Porque ela pulou do barco, você entende? Então, assim, a gente está falando de uma questão de autocuidado que faz com que a gente se mantenha vivo. Aquele que topa fazer a travessia conosco, de um lado para o outro, é aquele também que se dá o privilégio de deixar a vida entrar. E eu acho que isso é o autocuidado principal que a gente precisa ter. Tá? Aquele que consegue se proteger daquilo que ele se sente ameaçado,
quanto maior é a ameaça, maior tem que ser a proteção, é aquele que aprendeu a se cuidar. É aquele que fala, na minha existência, ninguém vai mais me machucar. Eu não vou permitir, né, mais que eu seja humilhado, difamado, machucado. Eu acho que isso é bonito quando isso acontece. Porque é essa indignação que precisa vir à tona. E esse é o maior fator de proteção que a gente precisa ofertar e ajudar para as pessoas a se manterem vivas, né, entendendo que, primeiro, elas são histórias. Segundo, ninguém tem o direito de falar sobre a sua história que não conheça você. Ninguém. E a gente está muito vulnerável, inclusive, porque a gente aceita muito lixo, né? A gente não cuida, né? E aí essa proteção é aquela cerquinha, né? De poder também colocar uma cerquinha e uma casinha de cachorro, né? E uma casinha de afeto para que nos ajude a nos mantermos vivos. Uhum, uhum. É lindo, é uma trajetória de vida, né? E eu vejo, né, que como a gente hoje tem o privilégio de poder trazer esse tema, né, que são temas mais sutis, né, desse aprendizado humano, né? E hoje a gente fala disso abertamente nas universidades, a gente fala disso na formação dos professores, a gente fala disso nas empresas, né? A gente está vendo cada vez mais as empresas cuidando, né, desse aspecto, né? Isso tem aumentado, eu conheço algumas. Aliás, a gente vai fazer uma live na quinta-feira, no dia 28 às 18 horas, com o Iago Martins, que está à frente dos projetos educacionais da Gaia Mais, e a Gaia é um exemplo de uma empresa que cuida, né, lá, né, com a iniciativa do João Paulo Pacífico, das pessoas, né? Ele fala, a empresa são pessoas, e a escola são pessoas, não é prédio, não é carteira, é livro, são pessoas que estão juntos, e o poder que isso tem, né? A potência que isso tem. A gente, nas formações com professores, a gente percebia como a simples oportunidade dos professores estarem juntos, conversando, compartilhando seus sentimentos, compartilhando as suas emoções, elas agradáveis, as desagradáveis, compartilhando as suas lágrimas, os seus risos, como isso fortalecia o grupo. E aí, assim, eram professores que às vezes estavam anos trabalhando juntos, mas a própria forma do trabalho, o próprio sistema, enfim, isso foi ficando de lado. E aí eles falaram, puxa vida, eu conheço essa pessoa há 20 anos e eu não sabia isso dela, né? Nossa, eu estou nessa escola há não sei quanto tempo e eu nunca me senti como eu estou me sentindo agora. Então, o poder que tem estar de fato junto com o outro. E a gente tem muita oportunidade de se conectar com isso, né? Então, eu me conectar comigo para eu poder me conectar com o outro, né? E poder trilhar junto, né? E poder cuidar com, né? Que é isso que você está trazendo, né? Então, eu fico muito feliz da gente poder trazer essa sutileza, poder trazer essa beleza da relação humana, que é o que é mais verdadeiro em nós, né? E a gente poder estar falando isso e estar com essa super audiência. Aliás, eu quero agradecer aí os nossos internautas, quem está nos acompanhando, estamos aí bombando, vamos ver se a gente vai conseguir. Teve algumas perguntas aí no meio, mas eu acho que algumas a gente foi respondendo já. Então, muito lindo isso que você está trazendo, né? E fico feliz, fico muito feliz, porque isso eram conversas que ficavam nos âmbitos só terapêuticos, né? Ou até nos âmbitos, né, da espiritualidade ou da religiosidade, que é super importante, é uma dimensão que a gente traz aqui, mas que a gente pode aprender, que a gente pode aprimorar essa nossa capacidade de estar melhor com a gente e estar melhor com o outro, né, Karina? Eu acho que Como sempre isso é vale a pena. importante. Uhum. Vale muito a pena partilhar com, né, que esse é próprio do cuidado, né, e só nós, seres humanos, temos essa consciência de compartilhar com alguém, né,
só para a gente, a nossa live, o nosso tempo está com 50 Tá. minutos, Sim. 49:28, né? Então, a gente também tem que cuidar do tempo para que a Sim, gente possa proteger a live, né? é Para lá, verdade. né? E aí, eu vou contar uma historinha que eu vi, uma postagem de um vídeo que foi postado pela Tina Amaro, uma querida que faz parte do meu convívio, e ela postou um vídeo da vida ativa. E a historinha é o seguinte, diz que o Buda estava passeando com os amigos dele, e aí eles cansaram e se sentaram embaixo da árvore. E aí, então, um dos amigos falou, Buda, eu vou lá pegar, então, um pouco de água para gente tomar. E quando esse amigo chegou perto do rio, ele viu que tinha gente lavando roupa e que tinha acabado de passar uma carroça na água, o que tornou a água turbulenta. E aí então ele ficou extremamente chateado, porque ele falou, como é que eu vou levar uma água cheia de lama para os meus amigos? E ele voltou frustrado e falou para o Buda, nossa, a água estava toda cheia de lama, eu não consegui. Aí o Buda falou, então vamos fazer o seguinte, enquanto, né, isso, vamos sentar aqui embaixo dessa árvore e vamos descansar. Passando meia hora, o Buda falou assim, meu amigo, vá buscar um pouco de água. Ao que quando o amigo chega no rio, a água já não estava mais turbulenta, ela não estava cheia de lama. E aí então ele vem, vou pegar até um copinho, ele vem com um potinho e fala, olha mestre, aqui, né, tem a nossa água, que não estava cheia de lama. E o Buda fala, viu, quando você deixa a água em paz, a lama baixa. O verdadeiro autocuidado vai acontecer quando você deixar e confiar que a vida ela vai conspirar a nosso favor, que a vida vai trazer esperança e que tudo vai se acertar. Você precisa se dar o direito, né, e dar uma chance para a vida, para que a vida conspire a nosso favor. Se tem vida, tem jeito. A gente sempre precisa considerar isso, né? Permita que a sua travessia não seja, né, uma situação muito turbulenta. Então, como é que eu vou fazer isso, Karina? Se conectando com aquilo que é significativo para você. Se preservando daquilo que você não quer mais aceitar. Se cuidando e entendendo que dentro de você tem uma vida e uma enorme esperança para você continuar. Eu escrevi uma frase, né, que quando a mente está turbulenta, sente-se, respire, balance, espere e aceita as dicas da vida. Aceite as dicas da vida. Aceite que tudo vai dar certo. E que você também terá condições de você se autocuidando. Você vai continuar. Lembra sempre disso. Muito lindo, muito lindo. A gente está indo para os momentos finais. A minha vontade era ficar aqui a noite inteira com você, Eu falando. também. Tá uma delícia. Eu acho que vem muito a calhar com essa tua fala, né? A coisa de parar, silenciar, esperar a lama baixar. No dia 1º de maio, na próxima segunda-feira, às 18 horas, a querida professora Luísa Hiromi Tanaka, a Luizinha, a nossa professora mestre em Mindfulness, vai estar aqui com a gente, falando sobre Mindfulness e saúde emocional. No dia 28, como eu falei, nós vamos estar com o Iago Martins, falando o que precisamos aprender e ensinar as novas gerações em tempos de mudança. Antes da gente finalizar, eu quero agradecer muito quem nos acompanhou, esses internautas queridos, mandaram mensagens lindas de incentivo, comentários maravilhosos. Vai ficar gravada essa live, se Deus quiser, se a gente não fizer nada errado, ela vai ficar gravada, porque a gente anda meio aí. Eu vou cuidar disso. E aí, Karina, eu queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a sua generosidade, a sua participação, a sua simpatia, o seu conhecimento. É uma honra estar aqui compartilhando esse espaço com você, essa conexão
com você, né? E aí eu queria que você trouxesse aí as suas palavras finais para a gente poder terminar, para a gente poder encerrar essa live. Eu vou pedir uma ajuda para você que está nos vendo e nos ouvindo. Cuide de você. Utilize o autocuidado como seu maior lema, a sua maior direção. Jura, juradinho, que você vai se cuidar. Jura, juradinho, que você vai se tratar bem. Você precisa ser generoso com você. Um grande beijo. Muito obrigada por esse partilhar por essa experiência que nós tivemos nesse momento. Querida, muito obrigada e espero que nós possamos nos rever em breve, né? A gente está fazendo um trabalho aí de saúde mental com a Secretaria da Educação de São Paulo, né? Estamos produzindo um conteúdo e vai ter um evento em setembro. Se tudo der certo, a Karina vai estar com a gente na fala com milhares de educadores da rede estadual de São Paulo. Muito obrigada a vocês que participaram, que colaboraram, que comentaram. E vamos nos cuidar, né, Karina? Vamos nos cuidar para a gente poder cuidar com. Uma honra, minha querida. Muito obrigada. Minha. Um beijo e até uma próxima vez. Até.